Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda etapa daquele vídeo de marmitex que eu estava fazendo. Vou fazer as proteínas e o purê de mandioquinha. Se alguém tiver alguma dúvida, nos próximos vídeos eu vou fazer cada receita individualmente, explicando passo a passo. Aí eu vou começar colocando as mandioquinhas para cozinhar, para fazer um purê. Então eu descasco a mandioquinha, corto essas pontinhas, né, os extremos, e corto ela em pedaços para ela cozinhar mais rápido. E aí eu coloco na água até cobrir assim as mandioquinhas e cozinho sem tempero nenhum, sem sal, sem nada. E aí, por enquanto, eu vou agora temperando as proteínas para deixar um tempo com tempero para ela ir pegando sabor. Então, eu já tempero todos. Agora, eu tô usando para fazer as iscas de carne, eu vou usar o patinho, a carne de patinho, e eu corto em pedacinhos pequenos, assim, para fazer os bifes, que ainda depois eu vou cortar em tiras, então não tem problema. Eu vou tirando essas partes que é um pouquinho de gordura, umas pelinhas que vem junto na carne, eu tiro tudo e deixo bem limpinha. Aí tem aproximadamente 450 gramas de carne, e eu vou colocar um dente de alho, um pouquinho de colorau, para dar uma corzinha, né, no bife. E vou colocar também um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Aí no final, depois que tá fritando, dá para experimentar e acrescentar o sal no final, não tem problema. Só tem que tomar cuidado para não colocar muito sal aí nessa hora. Então, se for menos, é melhor do que... Se faltar, é melhor do que você colocar muito sal e deixar salgado, tá bom? Aí eu vou temperar agora o peixe cação. Esse peixe eu vou fazer com molho de leite de coco. Então, eu corto eles também, vou deixar bem temperado, para ele ir pegando o gosto na carne. Eu corto em pedacinhos pequenos também. Aí tem aproximadamente 450 gramas. E eu vou colocar também um dente de alho. E um pouco de sal. E um pouquinho de suco de um limão, de metade de um limão, tá? Se for um limão muito grande, coloca menos. E aí, a pitada de sal, aí eu mexo bem. Também não precisa colocar muito sal, se você vê que falta depois, é só acrescentar no final. E aí, eu vou temperar igual eu fiz com cação, eu vou temperar esse peixe que é o Sanpíter ou tilápia, tá bom? Tem o mesmo tanto de peixe nesse daí, 450 gramas. Agora, a mandioquinha já está cozida, e enquanto tá lá as proteínas pegando o tempero, eu vou fazer o purê. Eu escorro as mandioquinhas e agora eu vou colocar nesse espremedor pra ficar sem nenhuma bolinha, tá, gente? Já tem que espremer assim que sair do cozimento pra ela não ficar firme, porque a mandioquinha vai enrijecendo depois, você não consegue espremer. Aí eu coloquei um pouco de manteiga, uma pitada de sal, uma pitada grande, acho que uma meia colher de sopa aí no caso, e um pouco de leite. Não tem muito a quantidade aí, porque eu vou colocando a olho. Às vezes vai mais leite, às vezes vai menos leite, a gente vai colocando e vai vendo até chegar na consistência que a gente quer, tá bom? Ali tem 1,3 kg de mandioquinha que eu descasquei e coloquei aproximadamente uma colher de sopa de manteiga e meia colher de sal e fui acrescentando o leite até ela ficar na consistência que eu queria. Aí, quando tiver mais pro final, eu coloco um pouco de cebolinha picada, que ela dá um sabor muito gostoso no purê. E vou mexendo, né, deixando ele um pouquinho mais no fogo, aí pode colocar um fogo baixo. E vai mexendo para ele ferver um pouquinho. E eu deixo ele um pouquinho mais mole do que a consistência que eu quero no final. Tá bom? Porque ela vai, depois que esfriar, ela vai ficar mais firme um pouquinho. E tudo isso que eu tô fazendo aí, gente, eu só vou colocar na marmita depois que tiver tudo frio, porque eu vou acrescentar naquelas marmitas que eu já fiz no vídeo 1, então tem que esperar esfriar bem. Agora eu vou começar a fritar o peixe, o Sanpíter, né, ou tilápia. Eu coloquei aí nessa frigideira um pouquinho de azeite, bem pouquinho mesmo, e como a minha frigideira já não é mais antiaderente, porque ela já perdeu, né, essa parte de cima, ela pode grudar um pouquinho.
Então, se vocês tiverem uma frigideira antiaderente, vai ser melhor para esse peixe, porque ele fica bem molinho, ele quase desmancha. E o que que eu faço? Eu ponho ele assim no azeite, tampo e vou esperando. Quando tiver quase sequinha a água, eu já viro ele com todo cuidado, ó, porque ele desmancha muito fácil. Então, você tem que ir virando ele. Esse peixe também não tem muito espinho, é bem difícil encontrar espinho nele, ele é bem saboroso. E mesmo que ele quebrar um pouquinho assim, não tem problema para colocar na marmita, que ele fica bom. Os pedacinhos também, para a pessoa comer na marmita é bom. Aí, quando a água seca, eu coloco um pouquinho mais de água para ir soltando aquele fundinho, né, que dá uma corzinha. E aí, eu viro ele de novo, ó, essa corzinha solta do fundo. Mas, gente, isso daí é porque minha frigideira não é antiaderente. Eu até procurei uma antes de gravar o vídeo, mas não tinha desse tamanho aqui perto, então eu resolvi gravar nessa mesmo. Bom, aí eu já tinha terminado a tilápia, eu deixei daquele jeito que vocês viram, né? Com um pouquinho de água ainda, para ela ficar suculenta. E agora eu vou fazer a linguiça. Essa linguiça é a linguiça toscana. Eu abro ela no meio e vou tirando a pelinha de cima, assim, ó. Pra quando a gente fritar, ela não ficar... Ela entortar, porque se você fritar ela com essa pelinha, ela entorta toda e depois fica difícil de fritar. Aí eu tampo ela assim até a água que sair delas secar. E aí eu viro, né? Você pode fazer no fogo médio para baixo, tá? Não deixa no fogo alto não, senão ela queima. E também não cozinha por dentro, e é importante cozinhar bem a linguiça. Aí eu viro e coloco um pouquinho de água e vou mexendo assim. Eu esfrego a linguiça um pouquinho assim na frigideira para soltar aquela corzinha do fundo também. E vou deixando assim, pessoal, tem que ser no fogo mais para baixo do que para alto, tá? Não deixa no fogo alto, não. Ó, ela vai soltando e depois essa cor pega bem na linguiça e fica bem gostosa. Aí eu já terminei a linguiça também, vou deixar reservada. E agora eu vou pro bife. A mesma coisa, tá, gente? Eu vou colocar o azeite, passar assim na frigideira. Se você não quiser fazer com azeite, tiver a frigideira antiaderente, coloca o bife e depois vai colocando umas gotas de água para ela ir cozinhando e fritando sem queimar também, né? Porque senão ela só tosta por fora, assim, e tem gente que gosta bem passadinha e no meio fica meio cru. Aí eu vou colocando assim, eu vou fazer igual eu fiz com os outros. Eu coloco tudo na frigideira e depois eu tampo e deixo soltar a aguinha da própria carne. Quando seca, eu vou virando assim. Aí eu coloco um pouquinho de água também para ir soltando, do mesmo jeito que eu faço todos. Olha lá, ela própria já solta a água dela. E eu vou só virando. Essa água eu sempre tô colocando porque às vezes não tá na cor ainda que eu acho que fica bonito, né, para colocar na marmita. Eu vou esperando secar a água, daí coloco um pouquinho mais de água até ela ficar do jeito que eu acho que tá bom. Aí eu pego esses bifinhos, corto todos em tiras, volto de novo pra frigideira e aí eu coloco um pouco de cebola e cortada em rodelas assim e desmancho elas. Aí eu coloco um pouquinho de orégano, o orégano dá um sabor muito bom no bife e sempre vou acrescentando um pouquinho de água. Vê que tá grudando, tá pegando um pouquinho no fundo da frigideira, já coloca um pouquinho de água para depois a carne ficar suculenta, tá bom? Que esse bife de patinho, ele já não é o mais mole que tem, né? Então, se ele ficar seco, vai ficar ruim na marmita. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, a minha tá congelada. Coloco um pouquinho de cebolinha picada. E se faltar sal, se eu achar que falta sal, eu coloco um pouquinho também. Porque eu acrescentei a cebola e aí pra dar um temperinho, ó, eu experimento um pedacinho da carne. E se tiver faltando, eu coloco o sal, tá bom? E é isso, pessoal, é só vocês agora esperar a
a cebola ficar cozidinha, né? Pra ela pegar também o gosto do tempero. Se vocês quiserem, vocês podem tampar um pouquinho também, que aí o bafo da panela ajuda a cozinhar a cebola rapidinho, ó. E é assim que fica a isca de carne. Tá pronto, eu reservo também para esperar esfriar e colocar nas marmitas. Agora eu vou fazer o cação. Eu peguei uma panela pequena, porque é pouco cação, e funda, para eu poder fazer um molho e mergulhar o cação no molho. Coloquei um pouco de azeite, meia cebola e um pouco de pimentão picado, bem pequenininho, e refoguei bastante. Aí eu peguei um tomate grande picado, se o seu não for grande, você pega uns 2, pica bem pequenininho também e refoga junto com a cebola e com o pimentão. O cação já tá com alho, então por isso eu não vou refogar alho também na panela, tá? Aí eu coloco um pouquinho de água para fazer um molho ali natural, né? Coloquei uma meia colherzinha de sal rasa e tampei para deixar ele ferver um pouquinho, o tomate cozinhar. Aí eu coloquei uma colher de sopa de salsinha picada e uma colher de sopa de cebolinha. Mexo também, esses temperos que vão dar muito sabor nesse peixe, é maravilhoso. Aí eu experimentei para ver se estava bom de sal. Se tiver bom, tudo bem. Se não, você pode acrescentar aí também. Tampei mais um pouquinho para ver se o tomate desmanchava mais um pouquinho, né, para formar um molho. E aí eu vou colocando os pedaços de cação assim, mergulhando eles no molho, e eu aproveito esse momento, porque depois o cação ele fica também desmanchando, então não dá para mexer muito. Então a gente tem que aproveitar agora para colocar ele todinho dentro do molho, afundar bem, para ele cozinhar assim, nesse tempero. Aí é só, eu tampei eles, né? Enquanto isso, eu peguei uma colher de sopa de massa para tapioca e dissolvi um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo. O que eu vou fazer agora? Depois que o peixe estiver bem cozidinho, ó, nem mexo mais muito, tem que tomar bastante cuidado para o peixe não desmanchar. Eu virei esse um pouquinho porque ele não estava totalmente mergulhado no molho, para ele poder cozinhar bem. Aí pronto, quando o peixe já tá cozido, eu coloco aquela misturinha com a massa de tapioca para poder engrossar esse molho. Então, eu mexo assim, ó, bem devagar. Como a tapioca cozinha rápido, né? Ela vai engrossar rapidinho o molho, ó. E aí, eu vou jogar um pouco, nesse caso, eu joguei meio vidro de leite de coco. E vou mexer também com todo cuidado para não desmanchar. Gente, esse peixe fica muito bom desse jeito, é uma delícia, todo mundo adora. E eu coloco sempre nas marmitas também. Agora eu vou montar aqui para vocês. Ó, essa marmita ela já estava congelada, como eu mostrei no outro vídeo que eu fiz. Quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do primeiro vídeo, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou só acrescentar agora a proteína. Nesse caso, eu tô colocando a isca de carne. Então, eu vou pesar ali 100 gramas de carne na marmita. Tá difícil de eu colocar aí, porque eu tô filmando com uma mão e colocando com a outra, tá, gente? Mas é assim, aí vocês vão ajeitando aí do jeito de vocês, ó, colocou 100 gramas, tá tudo certo. Essa daí tá congelada só os legumes. E eu vou acrescentar o purê de mandioquinha, pra depois colocar outra proteína também. Então, é assim, você põe na balança, ligada, aí aperta a tecla Tare, né, pra ela ficar zerada, e você coloca 100 gramas daquilo que você vai acrescentar. Essa daí era de creme de milho, com legumes que eu fiz no outro vídeo também, ó, aperto a tecla Tare, ela zera. E aí, você coloca o outro ingrediente que você quer. Essa daí eu vou colocar o peixe de São Peter, 100 gramas também, ó. E vai bastante mistura, tá, gente? Vai bastante, parece que não, mas quando a gente vai colocando, quando vê tem um monte. Olha aí, ó, essa daí foi a indicação, essas marmitas todas prontas que eu fiz, ó. Essa de frango também, que tá meio esbranquiçado porque tá congelada, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi só mais para eu mostrar um pouco da rotina e de como eu monto minhas marmitas, mas eu vou fazer uma playlist depois de todas as receitas individualmente, para a gente aprender o passo a passo de cada ingrediente que eu coloco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like para mim, deixar nos comentários se vocês estão gostando das receitas que eu tô passando aqui. E não esquece de olhar na descrição também, porque lá eu vou deixar alguns links de algumas receitas que eu já tenho aqui individualmente e também do vídeo anterior que eu gravei com as marmitas que eu fiz para deixar congelada e terminar de montar hoje, tá bom? Até mais, pessoal!